Olá, minha gente do YouTube, meus inscritos, uma boa noite para vocês. Foi quinta ou sexta-feira eu gravei um vídeo a respeito de relacionamento. Então, quando eu vim gravar, pensei nesse, nesse conteúdo para os meus vídeos, eu acho que deixei esclarecido naquele vídeo que eu ia contar sobre os meus relacionamentos. Isso não quer dizer que milhares, milhões de pessoas passaram pelos mesmos perrengues, pelos mesmos amores, por muitas coisas que eu passei também em meus relacionamentos. Mas daí eu vou contar o meu e espero que seja, como diz, compreendido pelas pessoas, né? É uma coisa que eu tenho guardado dentro de mim já há décadas, né? E espero que seja até como para os mais jovens, seja até como ensinamento, sabe? Esperança, né? De acreditar que existe o amor, que existe o amor entre duas pessoas, um homem e uma mulher, né? Que nunca se esqueçam disso. Então eu vou me reportar a um passado bastante distante já, porque eu preciso voltar no tempo um pouco para mim começar a dar uma sequência o raciocínio, começar a dar sentido no que eu quero falar. E daí também eu não vou gravar um vídeo comprido, não vai terminar hoje esse pensamento meu, porque na verdade seria, se eu fosse falar tudo mesmo, ia aí pelo menos umas 2 horas de vídeo. E daí eu não quero também indispor as pessoas para ficar escutando certas coisas que talvez não gostem, ou que venha a gostar também. Então vou dividir de 15 em 15 minutos e com certeza vou chegar no final, né? Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu vim assistir o filme Romeu e Julieta, que era uma linda história de amor, né? Que se passou entre dois jovens, uma história muito bonita, mas tem um final bastante trágico, né? Mas aquele final trágico eu não guardei ele comigo. Eu guardei o amor daquelas duas pessoas, do Romeu e da Julieta. Então aquilo ficou gravado dentro de mim. Ficou gravado por décadas até. Não vou dizer hoje porque acho a história bonita ainda, mas já com a minha idade já a gente vai deixando de lado certos sentimentos, alguma coisa. Então aquilo ficou gravado e eu já começava a me despontar naquela juventude de namorar, né, de estar sempre bem arrumadinho, vestidinho, andar, já estava trabalhando. E o tempo foi passando com 15, 16 anos, 17 anos, e sempre arrumava uma namorada hoje, ficava um mês, 2 meses, 3 meses, e já arrumava outra, e enfim. Quando chegou a época de eu servir o exército brasileiro, e eu fui servir. E já quando já estava aí com 4 meses, mais ou menos, de exército, 5, não sei precisar bem ainda mais essa data, que faz muito tempo, houve um acidente assim numa cidade
onde houve um desastre assim relacionado a tempestade, chuva, muito e vento, então andou destruindo muitas casas, não completamente talvez, mas algumas, mas descobrindo. E o pessoal ficou muito. Sofreu demais com aquilo. E então foi requisitado, junto ao comando do nosso quartel, do batalhão, se eles podiam disponibilizar uma tropa, uma pequena tropa para ajudar na condução, na distribuição de doações que veio para a cidade. E então nós somos designados por. Você veja como que é as coisas, né? A história. Eu tinha uma namorada em Apucarana e eu fui nesse. Chama-se Aciso, né? Essa, esse negócio aí do quartel. Então sempre eles prestavam esse tipo de ajuda, né? Às comunidades. E nós somos. Daí, quando estava já no segundo dia daquele trabalho nosso, desenvolvendo ali, separando roupa, alimento, e tinha também as pessoas voluntárias da cidade, bastante mulheres, moças, jovens, né? Tudo ajudando, era muita coisa. E tinha bastante gente. E nós ali no meio, pessoal. Quando de repente aconteceu o inesperado para mim. E que eu via que tinha uma jovem que ela não tirava o olho de mim. Mas até aquele momento eu não tinha assim levado aquilo muito a sério. Mas daí eu comecei a ficar assim, pensando, falei, poxa vida, essa moça não para de olhar para mim. Mas aí bateu uma coisa tão forte dentro de mim que eu comecei a olhar nela assim, por aquele motivo dela estar sempre me olhando, me olhando, me olhando. Eu falei, nossa, eu preciso falar com essa moça. Mas eu já estava flechado pelo cupido do amor, sinceramente. Quando naquele instante que aquilo aconteceu, é uma coisa assim eu estou tentando descrever para vocês, mas é uma coisa indescritível. Eu fui, parece que assim, levado assim por uma força para ir falar com ela. E, e quando eu cheguei nela, parece que ela já estava completamente aberta ao diálogo, meu. Foi uma coisa assim, uma coisa de Deus mesmo. Eu sempre imaginei que foi Deus que fez aquilo para mim. Porque eu sempre pedia, falei, poxa, eu quero arrumar uma, uma namorada, uma moça, eu quero me casar. A intenção sempre da gente naquelas épocas, você chegava aí com 17, 18 anos, você já tinha uma vontade enorme de casar, como tem hoje ainda, né? Só que depois que passa aí de 20 ou 25 anos, você demora mais para casar, né? Mas você sempre vem essa primeira onda de vontade de você fazer uma família, né? Constituir uma família. E essa moça tinha 15 anos, era uma moleca. Eu tinha 18. Mas aquilo foi tão forte naquele segundo dia que aconteceu aquilo, e a gente começou a se encontrar. Então nós terminávamos ali o trabalho nosso, daí geralmente à noite a gente tinha um pequeno hotel, eu ia, tomava banho e saía para fora do hotel. E daí a gente já tinha marcado o horário que a gente ia se encontrar. Eu não estava indo na casa dela, eu queria ir, mas ela não queria que eu fosse ainda, porque ela estava preparando os pais dela. Mas eu ficava maluco,
porque eu queria ter acesso maior com ela. E se eu ficasse naquela, eu não teria, né, aqueles encontros assim um pouco escondidos, mas que foram muito marcantes na minha vida. Meu Deus, pensa nos encontros. E aí aquilo ficou muito forte mesmo e eu fiquei completamente dominado por aquela menina. Ela tinha um jeito, assim, jeito de menina nova mesmo, assim, mas ela era dominadora. Ela dominava a gente, principalmente eu, né? Eu fiquei dominado por ela. E apaixonadíssimo mesmo. E quando chegou no final dessa história de que nós estávamos prestando essa ajuda lá, chegou o dia de nós ir embora. E aquilo foi, para mim foi desesperador aquilo. Eu ter que ir embora e deixar aquela minha namorada, era a segunda namorada, na verdade, que eu tinha uma, eu tinha que voltar para Pucarana e desistir da outra, né? Que era o legal, seria esse, né? Mas eu não entendia, eu falei, eu tenho que ficar aqui, eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora, mas como que eu não ia embora se eu tô dentro do exército, eu não posso sair de dentro das regras do militar. Eu tenho que estar junto com todos do grupo, né? E comparecer no quartel, porque nós iríamos voltar. Mas eu não me conformava, sabe? E ela também, mesma coisa, mesma coisa. Porque as coisas que estavam acontecendo entre nós era intensa. Era uma coisa de outro mundo, não dá para descrever, né? Conforme eu já disse já. E era justamente aquele amor que eu sempre sonhava, que chegou e bateu em mim muito forte nela também. E que foi Deus que preparou todo aquele momento, né? Aquele acontecimento, talvez uma coisa tão grave até, mas para mim e para ela foi o nosso ponto de encontro, da gente se conhecer. E chegou o dia de ir embora. Aí fizemos as despedidas na cidade, todo mundo agradeceu. E nós fizemos lá uma pequena demonstração militar e embarcamos no caminhão e eu desesperado. Eu chorava, eu chorava. Eu não tinha consolo para mim. E o pessoal, meus amigos de farda, tudo tentando me consolar. E daí, naqueles consolo, me davam bebida alcoólica, bebida forte. Eu não era muito acostumado com a bebida forte, sempre gostava de tomar alguma cerveja, alguma coisa assim. Mas daí, naquele dia, eu fiquei bastante embriagado. Cheguei no nosso quartel, já muito triste mesmo, aborrecido, tudo, e todo mundo me dando muita força, meus amigos, meu Deus do céu. Pensa nos amigos. E daí me conduziram, fui para o alojamento e naquele dia eu posei no quartel. A maioria do pessoal foi dispensado porque prestou aquele serviço, então ganhava como prêmio a dispensa. Não me lembro se foi de 2 ou 3 dias aí. Mas eu posei ali no outro dia, então que eu fiquei bom, o coração todo esbagaçado porque estava longe da minha amada. Eu fui embora. E já dei um jeito de. Peguei uma carona daí para ir visitar ela de volta com um amigo meu que também tinha arrumado uma namoradinha lá. Ele tinha um Jeep na época, o pai dele tinha, então ele pegava o Jeep e a gente ia junto. E ali começou. Porque daí eu comecei a visitar a casa dela. Eu posava na casa dela. E a gente virou. Era um chiclete. Para mim era Deus no céu e ela na terra. Amigo, a mãe, minha irmã, foi tudo esquecido, botado de lado, porque eu só pensava nela e queria só ela mesmo.
Então chegava o final de semana, isso após eu dar baixa no quartel. Eu já estava trabalhando, eu não parava em casa. Chegava o final de semana, podia saber que eu estava na cidade dela, na casa dela. E ela, e ela, do jeito que ela era, aquele jeito bastante extrovertida que era, ela exercia sobre mim aquela força, aquele amor, ela me dominava completamente. E eu, pior que eu gostava daí, pior que eu gostava. E ela, cada dia que eu ia lá, ela tinha alguma novidade, alguma coisa que parece que fazia eu gostar mais dela ainda. E ela era evangélica já naquela época. Então ela levava eu para a igreja. Eu já estava virando já um evangélico já. Todo domingo, né, a gente tinha culto cedo, a gente ia nos cultos. E daí eu fumava. Daí ela vivia me pedindo para parar de fumar. Quando eu ia para casa dela, eu não fumava. Daí mentia para ela que estava parando, que tinha parado. Mas ela sabia que não. E as coisas iam continuando assim. Ciúme, meu Deus do céu, de ciúme que era. Era demais. O ciúme era acentuado. Né? Se ela me visse conversando com alguma outra moça, estava feita a guerra. E mesma coisa eu também. Então era nós dois mesmo, era uma coisa terrivelmente o amor que eu pedi a Deus, que era o mesmo que na hora boa de Romeu e Julieta, né? Que eu tinha arrumado na minha vida. Hoje eu vou parar por aqui, porque já está com 17 minutos meu vídeo, eu queria falar com 15 minutos. E amanhã eu dou sequência nessa história, tá bom? Forte abraço, minha gente. Até amanhã.